Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro dos campeonatos que estão em curso. Terminou a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025, Série A. Faltam aí 7 rodadas, termina na 38ª, tem alguns jogos aí soltos, né? Jogos atrasados. É, E o campeonato segue mais ou menos o mesmo rumo, com uma ou outra alteração ali numa briga por Libertadores, porque Libertadores virou G7, pelo fato de termos Flamengo e Palmeiras na final da Libertadores, então um vai ser campeão, vai abrir uma vaga na Libertadores, porque os dois estão lá em cima brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Pode virar G8, né? Que a gente ainda tem aí os jogos da Copa do Brasil, temos Cruzeiro, temos Fluminense, temos Vasco, ou seja, que estão ali mais na parte de cima, pode ser que aconteça também, né? De virar um G8. Então tem aquela briga ali na parte de cima da tabela e na parte de baixo da tabela, já algumas rodadas que não muda absolutamente nada, né? E está caminhando para que os quatro que hoje estão na zona de rebaixamento permaneçam até o final. Pode ter mudança? Sim. Que tem times também que estão fora da zona de rebaixamento que também não estão muito bem. O problema é que quem está na zona de rebaixamento não ganha. Então, isso complica. E quando ganha, está muito atrás. Então, isso é um, um complicador. Mas, vamos lá para a gente fazer o nosso resumo de mais uma rodada do Brasileirão 2025. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Exemplo Magrande, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do grupo de membros do canal Exemplo Magrande, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrando está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. E não deixe de hypar os vídeos que você está assistindo. Hypar é uma maneira de você pontuar o vídeo que você está assistindo. Depois que você curtir, vai abrir uma aba escrito hypar, você vai lá e clica. Vamos lá. Antes de eu começar a falar dos jogos, vamos falar, vamos direto aqui na arbitragem, cara. Cara, parece que eles escolhem a cada semana uma maneira de fazer uma cagada, né? E aí todo mundo fala só aquela coisa. Teve um período que era empurrão pelas costas. Ah, empurrão tem força, não tem força. E aí cada árbitro marcava uma porra. Tinha o mesmo empurrão. Um achava que foi falta, o outro achava que não. Aí ficou essa polêmica. Agora é o tal do pé por cima da bola, né? Que aí acaba passando da bola e acertando a canela ou o pé ou o tornozelo do adversário. Tivemos vários. Tivemos no jogo, um jogo do Palmeiras, onde o Gustavo Gomes fez isso. No jogo contra o Cruzeiro da rodada passada, o Gustavo Gomes não foi expulso. Aí, já nesta rodada, tivemos o jogador do Flamengo, que fez muito parecido, só que ele não deu carrinho, ele estava em pé. O juiz expulsou o jogador do Flamengo. Teve um outro jogo, deixa eu ver qual foi, cara. Teve mais um outro jogo nessa rodada. Teve do jogo do Atlético Mineiro, muito parecido, que também foi expulso. E tivemos outros jogos onde tem esse pé por cima da bola na canela, que o juiz não sabe se é expulso no jogo. No jogo do Atlético Mineiro, também contra o Internacional, teve uma expulsão do Alan Patrick, que depois o árbitro voltou atrás. Ou seja, é mais um lance que não tem critério nenhum. Cada um age de uma maneira. Aí não tem como não falar que o campeonato não é manchado. Não tem como. Porque aí o lance para o líder do campeonato não acontece nada. Para os outros acontece. Não tem como falar.
que não tem algo de errado. É muito difícil. É muito difícil. Então, essa semana foi marcada por isso. Por esses lances, que cada juiz marca uma coisa, não tem um parâmetro para nada. E aí, o VAR também completamente perdido. Eu, particularmente, ainda acho que o VAR é pior do que o juiz de campo. Eu acho que a maior sacanagem está no VAR, não no juiz de campo. Estou falando que o juiz de campo não faz. Mas eu acho que o pior é o VAR. Eu acho que o pior é o VAR. Mas, então tivemos jogos com muitos erros de arbitragem por causa dessa falta que uns dão e outros não, com o pé por cima da bola, onde acerta o tornozelo, a canela do adversário. Tivemos vários erros, cada árbitro agiu de uma maneira. Ou seja, uma completa bagunça, né? Numa arbitragem completamente fraca, porém, na minha opinião, a arbitragem não é só fraca. A arbitragem é tendenciosa também. Então vamos lá. Depois de falar de arbitragem, rapidamente, vamos aqui para os jogos. Um outro detalhe. Essa rodada, dificilmente os líderes iam perder posição, porque os três jogaram com times na zona de abaixamento. O Cruzeiro pegou o Vitória, o Flamengo pegou o Sport e o Palmeiras pegou o Juventude. Dos quatro, os líderes pegaram três. Então seria uma zebra o Cruzeiro perder para o Vitória em casa, o Flamengo perder para o Sport em casa e o Palmeiras perder para o Juventude mesmo jogando fora de casa. Então essa rodada foi uma rodada mais tranquila para os três primeiros. Então a tendência era que não mudasse absolutamente nada, a não ser que acontecesse uma grande de uma zebra. Ia ser uma grande de uma zebra. O que não aconteceu e deu a lógica. Então vamos lá. Cruzeiro 3, Vitória 1. Não tem nem muito o que falar. Deu a lógica. Né? Deu a lógica. Não precisa esticar muito o assunto. Isso no sábado. Também no sábado, Santos e Fortaleza. O Fortaleza está na zona de abaixamento e o Santos muito próximo. Empataram. Melhor para quem? Para o Santos, porque deixa o Fortaleza lá atrás. O Vitória, que poderia encostar no Santos ou até passar o Santos, perdeu. Ou seja, o Santos já ficou tranquilo. Sabia que um pontinho ia manter o adversário atrás, que é o Fortaleza, e ia abrir um ponto a mais para o Vitória. Então, jogo ali parelho, o Fortaleza teve até bons momentos, mas acabou tomando empate. Ou seja, Fortaleza fica mais uma rodada dentro da zona de rebaixamento. Na verdade, mesmo que ganhasse, o Fortaleza não sairia. Tá? Não sairia. Então o resultado do Fortaleza foi horrível e para o Santos foi um resultado bom. Mirassol 0, Botafogo 0. Na minha opinião, hoje o Botafogo tem empatado com o Mirassol lá. É um bom resultado para o Botafogo. Hoje o Mirassol é melhor do que o Botafogo. Então o Botafogo vai ficar reclamando, mas essa é a verdade. É só você pegar a posição do Mirassol e pegar a posição do Botafogo. E não me vem com papo, mas o Mirassol é isso, o Mirassol é aquilo, o Mirassol jogou pouco. Não. O fato é que o Mirassol está na frente. Bom, e 0-0 foi um bom resultado para o Botafogo em relação ao jogo. Em relação à classificação, não, porque o Bahia passou, né? Mas o Botafogo contou aí também com algumas derrotas, né? E como virou o G7, o Botafogo ainda está ali naquela briga por pré-libertadores. E o Mirassol, muito bem, obrigado. Dificilmente, só se acontecer um desastre, na minha opinião, nessas últimas 7 rodadas, o Mirassol cai muito, que o Mirassol sai da Libertadores. Mas acho muito difícil o Mirassol não estar na Libertadores no ano que vem. Flamengo 3, Sport 0. Também deu a lógica, o Flamengo poupou até jogadores, fez gol só no segundo tempo, deu um sustinho no primeiro tempo, mas normal a vitória do Flamengo em cima do Sport. Nada muito a comentar. Ceará 2, Fluminense 0. Placar justo. O Ceará foi melhor do que o Fluminense o jogo inteiro. O Fluminense não consegue fazer gol, não consegue criar.
Sem o Thiago Silva, o zagueiro, a zaga é uma peneira. É, então, cara, justo a vitória do Vozão por 2-0 em cima do Fluminense. E aí o Fluminense se complica um pouco nessa briga por Libertadores e o Ceará se afasta do Z4, já que o Vitória perdeu, o Fortaleza empatou, o Sport já está rebaixado, mas principalmente Vitória, que tinha perdido, que é o primeiro time dentro da zona de abaixamento. Então, para o Ceará, a rodada foi muito boa com essa vitória que abre ali, acho que uns 6 ou 7 pontos em relação à zona de rebaixamento. E o Fluminense, se conseguir aí uma pré-Libertadores, lamba os beijos, que é muito para o time que tem. Bahia 2, Bragantino 1, bom jogo animado. Bahia conseguiu um triunfo de virada. O primeiro tempo foi do Bragantino, o segundo tempo o Bahia foi melhor. O Everton Ribeiro voltou a jogar, né? Entrou no finalzinho do segundo tempo e fez a diferença, porque ele é muito diferente, ele é muito acima do elenco do Bahia e da maioria do futebol brasileiro. E o Bahia venceu, ultrapassou o Botafogo, encostou no Mirassol e o Bahia hoje está entre os 5 que vão para a Libertadores direto, tá? Porque, só para repetir, Palmeiras e Flamengo estão na final da Libertadores e vai virar G7, né? Ao final de tudo. Quer dizer, já é G7, né? E o Bragantino fica ali pelo meio da tabela, mas tem que abrir o olho que a zona de rebaixamento está chegando. A sorte do Bragantino é que quem está lá na zona de rebaixamento também não ganha. Aí acaba compensando. Corinthians 2, Grêmio 0. Era um jogo onde o Corinthians começa a embalar, né? Vinha de 2 vitórias direto. O Grêmio oscila demais, mas também com o Mano Menezes como treinador, tu não pode esperar muita coisa, né? E o Corinthians acabou vencendo dentro de casa, normal. Juventude. Juventude 0, Palmeiras 2. Resultado normal, resultado normal, não tem muito o que falar. É mais ou menos a mesma coisa, a diferença do Cruzeiro para o Vitória, do Flamengo para o Esporte, Palmeiras para Juventude. São coisas completamente distintas. O Palmeiras também poupou muito jogador, igual o Flamengo fez. Então não tem muito o que falar. É normal. Não seria nessa rodada que alguma coisa iria mudar, tá? Talvez para as próximas rodadas possa mudar alguma coisa, mas nessa dificilmente ia rodar, ia mudar e todo mundo sabia. Internacional 0, Atlético Mineiro 0. Atlético Mineiro ficou com um jogador a menos com 15 minutos do primeiro tempo. O Internacional não conseguiu fazer o seu gol e vencer a partida. Tivemos o lance da expulsão, que na minha opinião, bem expulso. Tivemos um lance de uma expulsão do Alan Patrick, que depois o árbitro voltou atrás. O árbitro muito enrolado, mas uma decepção para a torcida do Internacional, né, irmão? Uma decepção. Ficar com um jogador a mais durante praticamente o jogo inteiro e não conseguir fazer um gol é muito decepcionante. E aí, nesse empate, ficou melhor para o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro continua na frente do Internacional. O Bragantino perdeu, né? O Atlético Mineiro tem um jogo a menos. E o Internacional ali, flertando o tempo inteiro com a zona de abaixamento. A sorte do Internacional é que Santos empatou, Vitória perdeu, Fortaleza empatou. Ou seja, não, não mudou muito em relação à zona de abaixamento. Na verdade, acabou aumentando um pontinho em relação ao Vitória. Mas o Internacional corre ainda muito risco de rebaixamento, sim, faltando 7 rodadas. O Atlético Mineiro deu mais uma xeringadazinha, abriu um pouquinho com esse um pontinho, lembrando que o Atlético Mineiro tem um jogo a menos. E fechando a rodada, tivemos Vasco da Gama 0, São Paulo 2. Vasco da Gama aí, todo orgulhoso, melhor campanha do segundo turno, pá, coisa e tal. Eu tinha falado aqui, muita gente acha que eu falo por implicância. Não é. O time do Vasco é limitado. O time do Vasco é limitado.
está vivendo uma boa fase, mas time limitado vive boa fase, e a boa fase é um período, né? Boa fase é um período. E é assim mesmo. O time do Vasco é limitado, então ele vai ganhar uma, perde outra, ganha duas, daqui a pouco empata. E aí pegou o São Paulo, que também vive um altos e baixos, e perdeu em casa por 2-0. Eu, particularmente, provavelmente a torcida do Vasco deve estar falando que foi vergonha, que é isso, que é aquilo outro. Eu acho, sinceramente, muito normal hoje em relação às condições que são os times de Vasco e São Paulo. O Vasco poderia ter ido no Morumbi e vencido também. Então, acho ali um jogo muito parelho. E não fiquei nada abismado com a derrota do Vasco. Vou repetir. Acho que a torcida do Vasco e o próprio time do Vasco já estavam se achando maior do que realmente são. O time do Vasco é limitado. Se o time do Vasco conseguir uma pré-Libertadores, irmão, pode dar volta olímpica, porque é para comemorar como se fosse título mundial, porque o time é muito limitado. O time é muito limitado. Então, dos jogos que a gente tem aqui, né? Colocar algum destaque, cara, destaque, cara. É difícil colocar um destaque aqui, cara. Talvez a gente coloque aí a virada, né, do Bahia em cima do Bragantino em casa, a vitória do Ceará em casa sobre o Fluminense. Mas aqui, ó, eu vou colocar um destaque. Eu não vou colocar, porque vamos lá. Fora de casa, só tivemos duas vitórias. A do Palmeiras e a do São Paulo. Falar que foi destaque a vitória do Palmeiras em cima do Juventude é sacanagem. Então eu vou colocar como destaque da rodada a vitória do São Paulo em cima do Vasco. Apesar de eu achar normal, mas com de 10 jogos, só dois visitantes venceram. Bom, vou colocar como destaque a vitória de um desses visitantes que venceu, que foi o São Paulo. Com isso, vamos aqui para a classificação do Campeonato Brasileiro, que não mudou na parte de cima da tabela, né? Os líderes ali não mudaram, mas no G6, G7 ali mudou. Então temos o Palmeiras com 65 pontos na primeira colocação, o Flamengo é o segundo com 64, o terceiro é o Cruzeiro com 60, o quarto é o Mirassol com 56. Lembrando que dos sete primeiros não, dos 12 primeiros colocados, Palmeiras e Flamengo têm um jogo a menos. Então, essa margem de Palmeiras e Flamengo pode aumentar. E aí, os jogos atrasados de Palmeiras e Flamengo é dia 15 de novembro, acho que a data FIFA. Se Palmeiras e Flamengo ganharem os seus jogos, o Palmeiras pega o Santos e o Flamengo pega o Sport. Se ganhar, o Palmeiras vai a 68 e o Flamengo a 67. Na minha opinião, se o Flamengo e o Palmeiras ganharem os seus jogos, o Cruzeiro está fora da disputa pelo título. Minha opinião. Porque aí o Palmeiras vai abrir 8 pontos e o Flamengo vai abrir 7. E não se enfrentam mais. Então, eu acho muito difícil o Cruzeiro ter alguma chance caso Palmeiras e Flamengo vençam o jogo atrasado. Tá? Então, Palmeiras é o primeiro, Flamengo é o segundo, Cruzeiro é o terceiro, Mirassol é o quarto com 56 e como o quinto colocado está indo para a Libertadores direto, o Bahia é o quinto colocado com 52 pontos e o Bahia foi muito bem nessa rodada. Venceu o Mirassol, empatou, o Botafogo empatou, o Fluminense perdeu, ou seja, o Bahia encostou no Mirassol, ficou a 4 pontos do Mirassol e abriu 4 pontos do Botafogo. Então ficou bem tranquilo ali na quinta colocação, que hoje leva para a Libertadores direto. O Botafogo é o sexto com 48 e o sétimo é o Fluminense com 47. Nesse momento, pré-Libertadores, Botafogo e Fluminense. Tá? Botafogo é o sexto, Fluminense é o sétimo. Na oitava colocação, o São Paulo com 44, que encostou no Fluminense. O nono é o Vasco com 42, que perdeu a posição para o São Paulo. O Corinthians é o décimo também com 42. O 11º é o Grêmio com 39, o 12º é o Ceará com 38, o 13º é o Atlético Mineiro com 37,
O 14º é o Bragantino com 36, o 15º é o Internacional com 36, o 16º é o Santos com 33. E na zona de rebaixamento temos o Vitória com 31, o Fortaleza com 28, o Juventude com 26 e o Sport com 17. Sport já rebaixado. Quantos times têm jogos atrasados? Temos o Sport, Fortaleza, Santos, Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras. Ou seja, 6 times têm jogos atrasados. O Palmeiras pega o Santos. O Flamengo pega o Sport. E o Atlético Mineiro pega o Fortaleza. Então, teremos esses jogos aí. Ou seja, o Palmeiras pega um time que está brigando contra o rebaixamento. O Flamengo pega um time que está jogando, tá jogando contra o rebaixamento. E Atlético Mineiro e Fortaleza são dois times que brigam contra o rebaixamento e se enfrentam. Então, nessa situação aí, os times que estão brigando contra o rebaixamento, Santos e Sport, pegam adversários mais difíceis, que no caso é Palmeiras e Flamengo. Briga contra o rebaixamento nesse momento, para mim, do Bragantino para baixo, porque o Atlético Mineiro tem um jogo a menos, tá? Então, Bragantino, Internacional, Santos, Vitória, Fortaleza e Juventude. Ou seja, nesse momento, para mim, 6 times brigam contra o rebaixamento, tirando o Sport, que já está rebaixado. Acho, na minha opinião, que dos 4 times que estão no rebaixamento, apenas 2 têm chances ainda de sair, que é Vitória e Fortaleza. Acho que o Juventude não tem condições de sair e o Juventude e o Sport já é rebaixado. Acho que só Fortaleza e Vitória que tem condições, até porque o Fortaleza tem um jogo a menos. De repente, ganhando esse jogo a menos contra o Atlético Mineiro, chega ao mesmo número de pontos do Vitória, diminui ali em relação ao Santos, ou seja, pode conseguir aí. Mas mesmo assim, a situação tanto de Vitória quanto de Fortaleza é bem complicada, porque não conseguem ganhar. Então, tá aí o meu resumo. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto. E lembrando que a próxima rodada é no meio desta semana. Um abraço, fui.